Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e demais deputados que compõem a mesa, deputados e deputadas que estão no plenário, nossos visitantes que acompanham esta sessão de quarta-feira, dia 31 de agosto de 2016, que acompanham aqui com suas presenças, que acompanham também pelos meios de comunicação. Hoje é um dia histórico, 31 de agosto de 2016, às 11 horas deve começar uma sessão no plenário do Senado, que pode pôr fim ao mandato da presidenta Dilma Rousseff, eleita, evidentemente, com os votos de mais de 54 milhões de brasileiros. É uma data histórica porque não se encontrou nenhum crime de responsabilidade contra a Constituição. Mesmo assim, pode sim acontecer o chamado impeachment, que nós denominamos de golpe. Já aconteceu no Brasil em outros momentos, como aconteceu um duro golpe contra Getúlio Vargas, que acabou preferindo o suicídio para não deixar que o regime militar tomasse conta do Brasil em 54. E a retardou por 10 anos, já aconteceu em 64. Em 64 também, nós acompanhamos um golpe grande e duro contra o povo brasileiro, quando foi retirado pelas Forças Armadas do Brasil o presidente João Goulart. Em todos os momentos que tivemos golpe como estes, o Brasil perdeu. E parceiros dos Estados Unidos aqui no Brasil fizeram um coro com aquele governo que não é parceiro do Brasil, é um concorrente do Brasil. E, portanto, o Brasil ficou, por muitos anos, subordinado à política econômica dos Estados Unidos, servindo aos Estados Unidos. É por isso que a nossa infraestrutura no Brasil não evoluiu por muitos anos, como ferrovias, como portos, aeroportos. É por isso que nós ficamos até agora com um número grande de analfabetos. Mas precisou o governo do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, para reduzir drasticamente o analfabetismo no Brasil, com o programa chamado Brasil Alfabetizado, que acabou de ser suspenso pelo governo interino, golpista, chamado Temer. Precisou do governo do PT para criar 19 universidades federais no Brasil. E aqui no Paraná, que tínhamos apenas uma universidade federal, ela foi ampliada, foi para o interior do Paraná, que é a nossa Universidade Federal do Paraná. Foi para o litoral, foi lá para o norte do Paraná, lá em Jandaia, ampliou-se lá em Palotina, está chegando em várias cidades do interior do estado. Foi transformado o Cefet, Universidade Tecnológica Federal, pelo governo do Partido dos Trabalhadores, lá em Pato Branco, Beltrão, e mais 13 cidades do estado do Paraná. Tem Universidade Tecnológica Federal no Paraná. Foi lá em Realeza que foi construída a Universidade Federal da Fronteira Sul, também em outro campus no município de Laranjeira do Sul, outra universidade federal. E lá em Foz do Iguaçu, a UNILA, Universidade Federal também de Integração Latino-Americana. Foi também construído 38 institutos federais no Brasil. Um é aqui no Paraná, que é o IFPR, que tem lá em Foz do Iguaçu, tem também em Paranaguá, tem em 29 cidades do Paraná. Só o Instituto Federal do Paraná tem mais de 40 mil alunos. E também oferta cursos superiores também, lá em Cascavel também. Deputado André Bueno,
Fizemos uma luta lá e temos o Instituto Federal lá. Como temos em várias cidades do Paraná. Mas tem mais 37 institutos criados no Brasil. Por isso que saltou de 700 mil alunos matriculados no ensino superior público no Brasil para mais de 1,5 milhão. O que levou 500 anos para construir de vagas em universidades para os nossos jovens no Brasil, o nosso governo criou em menos de 13 anos. Também é importante destacar aqui o investimento na educação infantil, com o Proinfância, em parceria com os municípios, garantindo o maior número de alunos matriculados na creche e também na educação infantil. Ensino fundamental foi ampliado para 9 anos, era 8. Aumentou o número de escolaridade dos brasileiros. E aumentou o número de brasileiros estudando na educação infantil, fundamental e média. E no ensino médio foi criado, inclusive, o Brasil Profissionalizado, que junto com os governadores de estado, como aqui no Paraná, várias escolas profissionalizantes foram edificadas com o recurso federal. E as que existiam do estado com curso profissionalizante passaram a receber recursos. Também é importante destacar que aumentou o número de especialistas no Brasil, com pós-graduação, especialistas, mestres também no Brasil, doutores também, pós-doutores também. O Brasil, que aplicava menos de 3% do PIB em educação em 2002, passou a aplicar hoje 6% do seu PIB em educação. E pretende, com o Plano Nacional de Educação aprovado neste governo dos trabalhadores, chegar a 10% do PIB, para nenhuma criança ficar sem escola, para nenhum jovem ficar sem universidade no Brasil, para podermos, antes de 2030, banir do Brasil o malfadado vestibular, que é um funil que impede que a classe trabalhadora passe pelos bancos da universidade. Foi no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma que baixou para menos da metade a mortalidade infantil, que baixou a mortalidade materna, que aumentou a longevidade do brasileiro. O nosso idoso hoje vive mais. Não foi por acaso. Várias mudanças importantes aconteceram a favor do Paraná, a favor do Brasil. Eu cito, por exemplo, a PR-180, que corta o Paraná. Pude, junto com outras lideranças, levar esse pleito ao presidente Lula. Ela foi federalizada, virou BR-163, está sendo duplicada entre Cascavel e Realeza. Só ali, o governo do estado economiza quantos milhões por ano? E o governo federal assumiu para si tarefas que eram do governo do estado. Só para citar um exemplo, ali só nessa duplicação de 90 quilômetros entre Cascavel, passando por Capitão, chegando na divisa com Realeza, são mais de 500 milhões de investimento em 3 anos. Então, citar que quando a presidenta Dilma se dirigiu à nação brasileira e ao Senado, naquele discurso, afirmando que ela teve medo da morte na ditadura, quando torturada, teve medo da morte física, quando foi acometida por um câncer, mas o medo dela nesse momento é o medo dela e de todos os brasileiros, porque é a morte da democracia que pode acontecer no Senado no dia de hoje, e nós temos como maior bem a democracia, porque outros regimes defendidos por alguns não chegam aos pés da democracia. Não temos outro regime melhor do que o processo democrático para a escolha dos nossos representantes. Portanto, quero aqui falar da minha indignação com relação a essa maldade que estão fazendo, não é com a presidenta Dilma, é com a democracia e com o povo brasileiro. Porque no lugar estão propondo
a chamada Ponte para o Futuro, que não teve acordo nem no PMDB. Requião, por exemplo, um membro do PMDB, discordou profundamente da Ponte para o Futuro, dizendo que é uma ponte para o inferno. E de fato é uma ponte para o inferno que propõe esse governo que, se assumir definitivamente o governo do Brasil, vai atacar os direitos da classe trabalhadora e vai atacar a soberania brasileira. Por isso, não concordamos com o golpe, não concordamos com esse processo que é ilegítimo e é contra a classe trabalhadora. Fica aqui registrado o nosso protesto. O Brasil não pode passar por mais este golpe.